Elias então ordenou: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. O povo obedeceu sem hesitar. O profeta, então, começou a se aproximar do altar do Senhor. Depois que os profetas de Baal falharam, Elias se voltou para o povo e chamou com voz firme. Chegai-vos a mim. A multidão se aproximou em silêncio. Bem ali, no alto do Monte Carmelo, havia restos de um antigo altar do Senhor. As pedras estavam espalhadas pelo chão, quebradas e cobertas de poeira, esquecidas desde os tempos em que o povo tinha trocado o Deus verdadeiro pelos ídolos pagãos. Elias então se abaixou e começou a juntar as pedras uma a uma, com calma e reverência, como quem recolhe pedaços preciosos de uma história que precisava ser lembrada. O profeta escolheu 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó. Com cuidado, foi colocando uma sobre a outra, levantando de novo o altar que estava em ruínas. Cada pedra que ele encaixava era um lembrete vivo da aliança que aquele povo tinha esquecido. Aquele gesto era um chamado claro para que Israel voltasse a ser o povo de Deus. Quando o altar ficou pronto, Elias preparou tudo com cuidado. Arrumou a lenha sobre as pedras, cortou o boi em pedaços e colocou a carne em cima da lenha. Nenhum fogo foi aceso. O povo observava em silêncio, sem entender ainda o que o profeta planejava fazer. O sol já caminhava para o fim da tarde, e a expectativa crescia no coração de cada pessoa ali. Todos queriam ver se o Deus de Elias responderia, depois do silêncio que tinha tomado conta dos profetas de Baal. Mas Elias não parou por aí. Para mostrar que aquele milagre seria obra exclusiva de Deus, ele mandou cavar uma valeta ao redor do altar e ordenou algo que parecia loucura no meio de uma seca de 3 anos. Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Eles fizeram. Então ele mandou repetir uma segunda vez, e ainda uma terceira vez. A água escorria, encharcava a lenha, molhava o sacrifício e enchia toda a valeta ao redor. Era a prova de que nenhum fogo humano poderia acender aquele altar. Quando chegou o momento do sacrifício da tarde, Elias se aproximou do altar e levantou os olhos ao céu. Sua oração foi simples, sem gritos, sem alarde, sem aquela agitação dos profetas pagãos. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração para trás. Foi um clamor curto, mas cheio de fé. E então aconteceu. O fogo do Senhor desceu do céu como um raio. Não foi uma chama natural, não foi uma faísca comum. Foi um fogo poderoso, que veio direto do trono de Deus. Consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras do altar, consumiu o pó ao redor e até a água que estava na valeta. Tudo desapareceu diante daquela manifestação. O monte tremeu. O ar se encheu do calor da glória do Altíssimo. E não restou mais nenhuma dúvida no coração de quem estava ali sobre quem era o verdadeiro Deus. O povo, que minutos antes estava em silêncio, caiu com o rosto em terra. Homens, mulheres e jovens, todos juntos, clamaram em alta voz: O Senhor é Deus! 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 Não era apenas uma confissão dos lábios, era um grito que vinha do fundo da alma. Aquela nação que tinha vivido por anos, dividida entre 2 caminhos, finalmente reconhecia a verdade. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda reinava sobre Israel. A multidão chorava, se prostrava, e o nome do Senhor era exaltado no alto do Monte Carmelo, como há muito tempo não acontecia. Mas o profeta sabia que a obra ainda não estava completa.
A idolatria precisava ser tirada de Israel. Elias então ordenou: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. O povo obedeceu sem hesitar. Os 450 falsos profetas foram capturados e levados até o ribeiro de Quizon, ao pé do monte. Ali, conforme a lei de Israel mandava contra a idolatria, todos foram executados. Não foi um ato de vingança pessoal de Elias. Foi o cumprimento da justiça do Senhor contra aqueles que tinham desviado a nação inteira da verdade.